Ontem, no Parlamento, o Passos Coelho ameaçou bloquear a proposta de orçamento comunitário se não forem garantidos os fundos da Europa a Portugal. O Primeiro-Ministro considera que o eventual corte de 80 mil milhões de euros penaliza as regiões mais pobres, como Portugal. Apesar desta determinação, a oposição não ficou convencida. Para os que o acusam de não se fazer ouvir na Europa, Pedro Passos Coelho responde que os gritos do país vão ecoar no próximo Conselho Europeu para defender uma alteração à proposta de orçamento comunitário que está a ser debatido. O documento em cima da mesa prevê uma redução adicional sobre os valores apresentados pela Comissão. Uma proposta que penaliza regiões mais frágeis, como Portugal, considera o Primeiro-Ministro. Não é equilibrada e, mais do que isso, contém elementos que são inaceitáveis. Deixaremos muito claro que precisamos de um orçamento europeu que reforce a competitividade dos países que estão precisamente a fazer um grande esforço para recuperá-la. O que é que considera aceitável? Dito de outra maneira, quando é que Portugal votará a favor do quadro plurianual e quais as condições para o fazer? Mas não se percebe bem o que é que diz. Ou seja, já sabemos o que não vai fazer. Não sabemos o que é que vai fazer. Quando digo que é inaceitável para Portugal, quero com isto dizer, Sr. Deputado, que bloquearia uma decisão do Conselho que tivesse essa proposta como resultado final. Um governo que impõe tantos cortes no seu próprio orçamento, tantos sacrifícios ao seu próprio povo, não é um governo que tenha qualquer autoridade para contestar, combater e contrariar cortes noutros orçamentos e no orçamento comunitário. Uma submissão perante a Troika que Passos Coelho rejeita. Portugal precisa de fundos europeus para fazer a reforma do Estado e já avisou os credores. Afirmaremos sem ambiguidades que a reforma do Estado constitui uma peça fundamental na modernização dos nossos países e que também requer um enquadramento financeiro europeu. Para pagar a reestruturação da administração pública que implica resolver o problema dos funcionários sedentários, por exemplo. Passos Coelho é contra o corte do orçamento europeu plurianual, mas está aberto a negociações realistas, diz. O que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer em alto e bom som, para que toda a gente na União Europeia ouça, que uma proposta de redução do quadro financeiro 2014-2020 na União Europeia é uma boa base de trabalho. Se é uma boa base de trabalho, significa que é aceitável. Se o governo português bloqueará um entendimento em Bruxelas, se não obtivermos um aumento de 5% na base do orçamento europeu, eu digo, Sr. Deputado, não bloquearei. Estamos esclarecidos quanto à ambição da Europa, em que o senhor se inclui, e quanto à ambição dos líderes europeus que neste momento assumem as lideranças dos respectivos governos. A começar na sua correligionária e orientadora, a Sra. Merkel. Em cima da mesa do Conselho Europeu Extraordinário de quinta e sexta-feira está a proposta da Comissão de mobilizar 1.033 milhões de euros para o orçamento de 2014 a 2020. Corresponde a um aumento de 5% das atuais verbas comunitárias. O Reino Unido está contra e exige o congelamento do valor, mas vários Estados entre os 27 vão mais longe e pedem cortes, numa altura em que se exige contenção na Europa. É o tema em análise pelos comentadores do ETV, Pierre de Bourdeaux e João Coutinho de Figueiredo. Ambos agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, João Coutinho de Figueiredo. Esta é uma negociação complexa e difícil, esgrimem-se números, comparam-se propostas de cortes, alerta-se para a contradição dos cortes. É ultrapassável o debate entre a austeridade e o combate ao despesismo excessivo? Eu acho que no momento em que falamos e com o que conhecemos hoje, o que se avizinha em termos negociais, não só nesta cimeira de hoje e amanhã, mas para os tempos mais próximos, são negociações extremamente difíceis de conseguir chegar a acordo se não houver uma alteração da definição de prioridades da própria política orçamental europeia. Eu recordo que esta é a primeira vez que o quadro financeiro plurianual, porque trata-se de um quadro e não necessariamente de um orçamento, vão ser fixados valores máximos, mas não são fixadas despesas em concreto, isso depois competirá aos orçamentos anuais respectivos, mas é a primeira vez que este quadro financeiro é adotado e discutido e eventualmente aprovado no contexto das regras definidas pelo Tratado de Lisboa. E nessas novas regras dão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu
papéis centrais, sob proposta da Comissão. Essa proposta da Comissão já apareceu antes do verão, aliás, foi no discurso do Estado da União do Presidente José Manuel Barroso, defendido como uma peça fundamental da nova unidade europeia. Já foi apresentado antes do verão, como eu dizia, mas só depois de setembro é que se começaram a negociar em concreto. Não foi possível chegar a acordo dentro dos prazos estabelecidos no Tratado e foi nomeada uma comissão de conciliação com vários membros do Parlamento Europeu e com membros também do Conselho Europeu. E foi aí que se chegou a um impasse rapidamente. Em parte porque, antes de discutir o quadro financeiro plurianual, foi necessário discutir o orçamento de 2013, da União também. E, por sua vez, antes de discutir o orçamento de 2013, era necessário aprovar o retificativo de 2012. E foi aqui que as posições se extremaram de uma forma absolutamente inaceitável quando se está perante o tipo de problemas que a Europa hoje tem. Porque o que se estava a passar é que faltavam para o orçamento de 2012 ainda 9 mil milhões de euros. São, sobretudo, larguíssima maioria, mais de 90% destes valores, dizem respeito a reembolsos de despesas já feitas pelos Estados-membros ao abrigo dos vários problemas comunitários de apoio, sobretudo o FEDER. Portanto, são montantes que cabe à União Europeia pagar, mas que os Estados-membros adiantaram. Entre eles a Grécia, que adiantou a vários promotores gregos de projetos apoiados pelo FEDER 500 milhões de euros, e a Grécia, que está à míngua de apoio financeiro, não consegue receber 500 milhões de euros da União Europeia. Isto é absolutamente inaceitável. Que lhe daria muito jeito. Que lhe daria muito jeito e daria provavelmente mais tempo para respirar em algumas matérias importantes e não teria tanta pressão àquela negociação que na semana passada assegurou. Mas voltando ao tema que me põe muito concretamente, portanto, todo este encadeamento de negociações que não tem sido possível chegar a bom termo faz com que o pano de fundo para a negociação e acordo sobre o quadro financeiro plurianual seja extremamente difícil. E, de facto, a discussão entre números existe, mas deverá, sobretudo, assistir-se a uma discussão sobre as prioridades de investimento a nível europeu e, sobretudo, daqueles que dizem respeito à recuperação dos países em dificuldades. Pierre de Bourdeaux, é possível, em tempos de crise, dispor de um orçamento ou de um quadro plurianual anticíclico que permita que seja suficientemente forte para relançar a economia e criar emprego? Esta é uma ótima questão. Eu respondo dentro de um segundo só para... concordo com o João, a negociação complexa, e depois há mais 2 pontos que eu gostava de realçar antes de responder. O primeiro, isto é como pensar numa organização. A Europa, pela primeira vez, tem que definir a sua estratégia, que de facto é a expressão da estratégia, tem que o fazer pela primeira vez na sua história como um peso que nunca teve. É a primeira vez que a Europa é o actor que é. É a primeira vez que a Europa é um factor condicionante forte das políticas. Até agora não era. Era talvez para os países mais pequenos que estavam a receber verbo ou não estavam a receber verbo. Era na política agrícola, que era a única política que era federal, mas pela primeira vez a Europa tem este peso enorme que condiciona ou não a capacidade de crescer. Ponto 1. Em segundo lugar, quando estamos aqui nas táticas, que todas as cimeras que nós vivemos até agora para salvar o euro, estava aqui uma casa em fogo, eram essencialmente cimeira tática, mas tínhamos que apagar o fogo. Então, pela primeira vez aqui, não se trata de apagar nenhum fogo, se trata aqui de pensar a 6, 7 anos. Então, vão aparecer aqui, negociação completa, como dizia o João, todas as diferenças estratégicas. Quer dizer que ninguém está a ver o mundo, a Europa, da mesma forma. Quer dizer, os ingleses são contra a Europa. Eu digo isto tudo não para... Eu sou um fã da Grã-Bretanha, do que ela representa. Bom, são contra a Europa. Os alemães querem uma Europa de uma forma, os franceses com uma política agrícola comum a baixar. Os franceses querem uma Europa de outra forma, com uma política agrícola comum que é o principal benefício que a França tira da Europa. Os italianos... Então, de facto, estamos aqui com esta situação absolutamente inédita de principais atores a querer uma coisa diferente e vão ter que entender-se. Como? Não sei. Isto vai ser efetivamente a expressão
realmente de linha de força. Eu acho que, mais uma vez, quem vai ter mais peso é a Alemanha. Eu acho que depois vai depender da capacidade e do jeito de negociar. Adoro esta palavra em português, é do jeito de negociar. É agora que vamos ver quem tem capacidade de influência, de negociação. E isto vai ser como na história. Agora eu quero responder a sua pergunta muito rapidamente. Não há dúvidas, eu percebo muito bem, eu que sou francês, percebo muito bem na posição, por exemplo, de Portugal. Okay? A única alavanca que nós temos para favorecer, para injectar algum crescimento, só pode vir da Europa. Que todos os países estão, incluída a França, incluída a Grã-Bretanha, como é óbvio, a Alemanha amanhã, estão aqui a ter políticas drásticas para conter as suas despesas públicas. Então, de onde pode vir esta margem? E da Europa. Espero que o Dr. Pascoal vai conseguir aqui a fazer entender a sua voz. E já que falou em Portugal, na proposta para Portugal as transferências vão ser reduzidas em 4,5 mil milhões de euros, pondo em risco o pacote de fundos estruturais, bem como os fundos para a agricultura. Faz sentido que os Estados-membros sujeitos à assistência financeira possam sair prejudicados? Não, posto assim não faz sentido. Agora, eu acho que não foi assim que foi pensado. Isto foi feito ao contrário. Como é que nasceu este quadro financeiro plurianual? Nasce, como eu dizia há pouco, de uma proposta da Comissão. Nessa proposta, inicialmente, havia um aumento substancial dos fundos envolvidos nos 7 anos do período, mas não havia uma diferença grande do ponto de vista percentual quanto aos. O que foi dito depois foi a primeira reação inglesa, como sempre, que não é possível sequer contemplar aumentos, temos que haver uma manutenção do limite dos fundos. Isso gerou imediatamente uma revolta dentro do próprio Partido Conservador, portanto houve 50 e tal deputados do Partido Conservador que se opuseram sequer à manutenção, queriam uma redução, que diziam eles que acompanhasse o próprio esforço que estava a ser pedido a um conjunto de instituições públicas, autarquias, etc., no próprio Reino Unido. E focavam coisas com toda a razão, de que anualmente o capítulo de administração dentro da União Europeia consome 8 mil milhões de euros, mais de metade a própria Comissão, 1.700 milhões de euros o Parlamento Europeu, por ano. Sendo que o Parlamento Europeu tem 2 sedes, há viagens infindas, há lá onde se expõe por parlamentares europeus que são chocantes, são, digamos, argumentos mais demagógicos, mais populistas, mas não deixam de somar muitos milhões de euros na União Europeia. Bom, tudo isto se foi passando, país a país, depois os alemães também tomaram uma posição. Às tantas, como eu disse há pouco, houve uma comissão de reconciliação que, liderada de um lado por Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, do outro lado pelo Van Rompuy, Presidente do Conselho, tentou aproximar posições, passou de que seria uma redução de 200 milhões de euros em relação à proposta inicial da Comissão, proposta pelos ingleses, passou para uma redução de apenas, aqui entre aspas, 80, e é esse o número final que, distribuído pelos países à sua maneira, resultaria para Portugal nessa perda de 4.500 milhões de euros de apoios. E, portanto, de facto, não faz sentido estar a negociar, por um lado, determinados tipos de apoios e, do outro lado, estar a retirar esse tipo de contribuições. Mas este problema advém de toda a tal falta de sentido político, de visão estratégica que o Pierre muito bem defendia há bocado, porque a discussão do orçamento passou a ser quase um jogo de soma nula, que sempre que um Estado chega à conclusão, um Estado-membro chega à conclusão que é contribuinte líquido, o que tenta é negociar, usando a sua força e os seus poderes de dificultar ou até de vetar, em alguns casos, tenta negociar, é um reembolso, um estorno, um rebate, não é? I want my money back. Portanto, se eu estou a entregar mais do que recebo e que a solução para isso é de receber a diferença, todos são contribuintes neutros. Não há qualquer noção de solidariedade em termos europeus, é uma ficção. E é por isso que chega a essas contas que são contrassênsicas, de facto. Pierre, vai haver acordo ou, por outras palavras, que acordo é que vai garantir que esta reunião sobre perspectivas financeiras? Eu não sei se vai haver acordo, porque nós devemos ver isto, mais uma vez o João disse exatamente o que está em jogo, que é a soma dos egoísmos nacionais que vão quebrar-se aqui no interesse comum. E então, eu vejo aqui muito complicado, né? Porque o Cameron prometeu a seu povo um referendo sobre a Europa depois das eleições gerais de 2015. Então, eu acho que ele é capaz de ir até pôr um veto e manter o seu veto, que vai
Então, de facto, não vai haver acordo neste quadro plurianual. Existe uma solução graças ao Tratado de Lisboa, que pode haver uma negociação anual dos orçamentos e aqui são só votados a uma maioria qualificada. Então, vai ser possível governar a Europa, talvez com menos sentido estratégico, mas pelo menos a casa vai poder continuar a funcionar. Mas eu acho que desta vez podemos ir até uma situação desta. Que não vai ser boa. Desculpa, porque o Financial Times ontem trazia uma informação interessante, eu não sabia. O rebate inglês, o reembolso inglês, que varia conforme os anos, é uma forma complicada, mas anda à volta de 4 mil milhões de euros por ano, portanto seriam 30 milhões, basicamente, neste período, foi negociado em 84 pela Sra. Thatcher, I want my money back, dizia ela, e conseguiu, e foi-lhe garantido em perpetuidade. Portanto, não é um direito do Reino Unido negociável. Já os reembolsos mais pequenos, e em alguns casos até mais lógicos, que recebem a Suécia, a Holanda, a própria Alemanha, são reembolsos que só estão acordados até o final deste período, deste quadro comunitário de apoio, que acaba em 2013. Portanto, a partir de dezembro de 2013, mais ou menos daqui a um ano, estes Estados vão perder esse direito que têm. Portanto, eles também têm algum incentivo, até ao final do ano de 2013, para acordar um quadro financeiro novo, de 2014 para a frente, que volta a contemplar alguma compensação para aquilo que eles possam ter que ceder agora. O problema é que os quadros comunitários de apoio, os vários programas ao abrigo desses quadros comunitários, demoram meses a ser regulamentados. Portanto, se não houver acordo, eu diria até fevereiro, março de 2013, nós não vamos ter o quadro comunitário novo a funcionar a partir de 2014 e entraremos na lógica da continuação do orçamento do ano anterior, se houver. Se houver, e voltamos a uma questão que já falamos muito aqui, que é a questão do speed, da velocidade com a qual as decisões, a partir da decisão tomada, estão implementadas. Eu acho que a Europa não só tem que discutir a sua estratégia, os seus orçamentos, mas também a capacidade de execução, que qualquer seja a qualidade de uma estratégia, se ela nunca for executada, ela não vale nada. Acha que esta situação parece mais delicada do que nunca, tendo em conta que a crise económica dividiu os países pobres e os países ricos e já levou grande parte da opinião pública europeia a questionar a despesa da própria União? Não, eu acho que aqui são duas questões. Eu acho que o Draghi disse isto em relação ao euro, nós podemos hoje dizer isto à Europa. A Europa hoje é um processo irreversível. O nível de integração ao qual nós chegamos vai continuar a ser caótico, demasiado para mim, mas eu acho que a Europa é um processo irreversível. Aqui não tem a mínima dúvida. Agora, como é óbvio, o impacto que isto vai ter nos mercados, nas populações, nos países, isto vai ser um pandemónio. Mas eu duvido, eu acho que mesmo assim hoje o carro vai continuar a avançar, mas não vai ir numa linha direita, vai ir numa linha torta, sem visão, sem estratégia, sem... Agora, o que nos interessa aqui, eu acho que aqui uma pena, a única ideia inovadora que havia era que haja um orçamento, e quase foi aceita, que haja um orçamento para a zona euro. É isto que fazia sentido. Pode muito bem existir, e a tal Europa as duas velocidades. Nós devíamos ter na zona euro um orçamento para os países da zona euro, e depois existia um outro orçamento para os países com um nível de integração diferente. Infelizmente, esta ideia inovadora foi rejeitada. João, acha que há uma ruptura profunda sobre a direção da União Europeia? Acho mesmo, e acho que podemos estar a assistir. Eu hoje, há uns dias para cá, não é nada muito antigo, estou convencido que estão criadas as condições para o Reino Unido sair da União Europeia, por exemplo. A política interna inglesa, a utilidade que o Reino Unido retira da sua presença da Europa e a utilidade que a Europa retira da presença do Reino Unido começa a chegar a um nível em que estas negociações que agora se vão iniciar podem ser a gota d'água. E, portanto, eu creio que podemos estar perante vários tipos de rupturas. Essa, por um lado, tanto o Reino Unido e o seu papel. Recordo que o Reino Unido já tem, para além deste reembolso, do rebate, que já data de há quase 20 anos, aliás, há quase 30 anos, eles têm mais de 140 cláusulas de opt-out de políticas europeias. 140 políticas europeias importantes que o Reino Unido ganha o direito de não aplicar e de não transcrever para a sua ordem jurídica interna. Ou seja, tem um pé dentro e um pé fora. Portanto, essa questão vai-se pôr. E se a dificuldade interna
que na Inglaterra, e para quem conhece bem a Inglaterra, é impossível, dentro dos próximos 10 anos, imaginar uma maioria clara a favor de uma integração europeia mais plena. Isso por um lado. Do lado europeu, temos, de facto, os Amigos da Coesão, já tem um grupo até formalmente constituído, reuniu a última vez, aliás, sob a presidência de Pedro Passos Coelho. Portanto, esses países são, enfim, tipicamente os receptores líquidos de fundos da União Europeia. E temos outro grupo que não está ainda formalmente constituído, mas são os contribuintes líquidos para o orçamento da comunidade, os países ricos, nomeadamente a Alemanha, Reino Unido, Suécia, Holanda, menos os países escandinavos, Dinamarca, Áustria, menos, mas esses 4 lideram um conjunto de países em que têm feito valer os seus argumentos económicos para não discutir as questões políticas que foram, mais uma vez, muito bem postas em cima da mesa em setembro pelo Presidente da Comissão, que disse estes tempos difíceis obrigam a uma integração maior. Ele estava-se a referir, sobretudo, aos problemas do setor financeiro e da necessidade de integração financeira e de bancária. Mas depois foi mais longe e disse o papel do Parlamento Europeu, o papel dos partidos dentro do Parlamento Europeu tem que ser completamente diferente. Nós temos que caminhar, de facto, claramente para uma federação de Estados-nação. Temos que caminhar nesse sentido. Eu próprio, há uns anos, achava isto demasiado rápido. Hoje, como diz o Pierre, sendo irreversível, voltar para trás é absolutamente inconcebível para a maior parte dos Estados-membros. Temos que avançar no sentido de uma maior integração e isso obriga a uma maior integração política. O problema é que os timings da integração política são muito mais lentos que os timings da integração económica e, sobretudo, os timings da negociação orçamental. Portanto, eu acho que isto vai criar umas tensões tais que podemos estar perante uma ruptura. Ponto positivo que eu gosto sempre de deixar. A Alemanha e os países ricos dependem tanto do funcionamento da União Europeia e do euro como os países pobres. Eu recordo e digo sempre este número. A Alemanha exporta mais de 2/3 do que exporta para países da União Europeia. E, portanto, qualquer crise generalizada, sistémica, efeito dominó nos Estados-membros, por efeito de alguma desagregação ou mesmo algum impasse orçamental, refletir-se-ia muito rapidamente sobre a própria economia alemã. Pierre, acha que esta é uma discussão muito mais ideológica do que financeira? Pode haver aqui uma discussão mais ideológica. Há um ponto que eu gosto muito, eu que sou europeísta, é um ponto que eu gosto muito nos anti-europeístas ingleses, onde eles têm toda a razão. E como dizia muito bem o João, só quem conhece bem a Inglaterra percebe isso, é que o processo europeu é fundamentalmente antidemocrático. E quando se conhece a capacidade do Parlamento inglês para controlar efetivamente, controlar no bom sentido da palavra, tudo o que acontece. Como é óbvio, a Europa tem um déficit democrático absolutamente abissal. Abissal. O Parlamento não tem credibilidade, não tem legitimidade no sentido que ele é eleito, depois não se sabe muito bem qual é a interação entre as leis, entre as normas, depois a sua intervenção é só em certas matérias que ele não pode intervir em tudo. De facto, aqui há um déficit democrático absolutamente dramático. Então, há uma alerta muito forte deste lado conservador inglês, do lado do Partido Conservador, dizer que lá há um déficit democrático que ou se corrige, ou então ele pode ser uma ameaça para a construção da própria Europa. E aqui eles têm, na minha perspectiva, toda a razão. Okay. Então, agora, eu penso exatamente o que acabou de dizer o João, the show must go on, porque de facto não há outra hipótese. Eu espero arduamente que o orçamento que vai sair vai ser um orçamento que permite, no interesse de todos, de salvaguardar os interesses dos países que mais esforços fazem para ajustar-se, para reduzir os seus déficits, como é o caso de Portugal. E voltando a olhar para Portugal, João, acha que Portugal parte hoje para as negociações já a perder? Não. Acho que, desse ponto de vista, acho que estamos no mesmo patamar de outros países, não só que estão numa situação similar, mas, em geral, os países com pouco peso numérico na Comissão. Não é um patamar muito bom, mas não é pior que os outros, não parte a perder. E vai haver, enfim, opositores da proposta que está em cima da mesa, muito mais vocais e muito mais aguerridos e provavelmente mais incómodos do que Portugal. Estou a pensar na Polónia, por exemplo, que já foi no passado a propósito da ratificação do tratado, mas penso que será um aliado bom de Portugal. Portanto, não acho que partamos a perder. Eu acho é que não estamos a discutir, de facto, aquilo que vai permitir que o orçamento faça sentido
e que orçamentos do futuro façam sentido e que a Europa caminhe para ser aquilo que foi concebida para ser, que era um espaço de comunhão de um conjunto de interesses que começavam por ser económicos, mas que acabariam por ser políticos e estratégicos. Isso não está, de facto, a acontecer. Acho que o Pierre põe um dedo na ferida relativamente ao déficit democrático, acho que isso existe, mas também tem muito a ver com o próprio desinteresse democrático também. As pessoas são livres de se desinteressarem, se assim o entenderem, relativamente ao que se passa na Europa. Portanto, o nosso nível de participações em eleições europeias, por exemplo, é disso sintomático. Dou só um exemplo. Elegemos 25 eurodeputados aqui em Portugal. E esses 25 eurodeputados vão para Bruxelas e, salvo raríssimas exceções, são pessoas que defendem os interesses dos partidos que os fizeram eleger aqui em Portugal e o interesse nacional português e não têm uma visão muito mais europeísta do que isso. Esse é um dos motivos pelo qual nós estamos a votar, no fundo, aqui nas eleições europeias, como uma espécie de avaliação de meio de mandato do governo que estiver em funções. Não faz sentido nenhum. O Parlamento Europeu tem que ser muito mais empoderado do que isso. É a mesma coisa em França. Igual. E na Alemanha, igual. E a variável de ajustamento da vida política nacional não há nenhum voto em função de opções, em função de estratégia, em função de sonho ou não sonho sobre a matéria. Ou não, isto é a situação que nós temos, mas também para terminar numa nota. Não é de dar uma nota positiva, é que há uma relação de força hoje que existe e que aconteceu até que exprimiu-se da última vez, na última decisão do Draghi, quando o Draghi decidiu de comprar dívidas como ele decidiu de comprar. Havia 26 Estados contra 1. Isto a mim não me satisfaz. Eu gostava muito que a Inglaterra, o UK, o Reino Unido, ficasse dentro da União Europeia pelo interesse que representa a City como lugar alternativo, pelo interesse na defesa, que de facto construir uma defesa europeia sem Inglaterra. Quando nós fizemos a intervenção na Líbia, felizmente que estava dentro da coalição as Forças Armadas Inglesas. Então, de facto, a Europa, aqui não podemos nós cair neste reflexo, coisa que os gajos não gostam de nós, então nós também não. Aqui devemos pensar um bocadinho com um bocadinho de visão, e de facto nós precisamos do UK dentro da União Europeia, precisamos de um UK ocupando todo o seu lugar, com um dirigente com visão. Manifestamente o Cameron deve ter a visão de um peixe vermelho. Mas pronto, é o que se pode. Pierre de Bourdeaux, João Coutinho de Figueiredo, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo esse está de regresso amanhã e vamos continuar a falar deste quadro plurianual da União Europeia.